Oi, oi, oi! Essa é uma edição especial do podcast Agro do Futuro. Aqui nós vamos falar sobre os visitantes que passam pelo Hub, pela nossa plataforma AgroSelections. A gente recebe diariamente aqui muitos convidados ilustres, especialistas, profissionais do agronegócio brasileiro e também do mundo. E sempre que a gente tem oportunidade, a gente vai trazer aqui para a mesa para conversar com você. Então fica aqui, esse é o Agro do Futuro, Visitantes. No estado de Goiás, são usados 160 mil touros por ano. Porque nós temos o quê? 8 milhões de vacas. 8 milhões de vacas. E para fazer a reposição desses 160 mil touros por ano, se você pensar que somente 15% é o repasse, nós precisamos de 29 mil touros ano. 29 mil touros avaliados ao ano. E o número hoje? E hoje, Zé, talvez a gente venda 5 mil touros avaliados ao ano? Não sei. Nunca. Se você juntar hoje as fazendas de touros avaliados aqui no estado de Goiás, você não consegue um universo, né, que deveria ser maior, deveria estar sendo valorizado, mas você não passa de 5 mil touros. E como eu sempre falo aqui, que a conversa de antes de começar é mais interessante, que eu precisava mostrar, acho que hoje os meninos até captaram essa conversa. Então sejam muito bem-vindos. Vamos começar nosso papo oficialmente? Bora. Muito bom, sejam bem-vindos. Essa é mais uma edição do podcast Agro do Futuro, dessa vez na nossa edição especial, que é de visitantes, que é sem programação, quando a gente recebe aqui pessoas de conhecimento tão notório, a gente tem que trazer para essa mesa para conversar. E o papo já estava rolando aqui muito interessante com o Dr. Cláudio Magna Bosco, pesquisador em Embrapa Cerrados e vice-presidente do Conselho NCP. Muito bem-vindo, Dr. Cláudio. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E a conversa já estava densa aqui. Para acompanhar a gente nesse processo, professor da Unesp, professor Fernando Baldi, professor e diretor de Pesquisa e Inovação NCP. Muito bem-vindo novamente. Olá a todos, obrigado também pelo convite, um prazer estar aqui. A gente fica muito feliz com a presença aqui, viu? Para não me deixar falar bobagem, sozinha aqui com essas duas sumidades... Isso. José Ribeiro Neto, zootecnista e sócio-proprietário da DECGEN, consultor já há muitos anos. Bem-vindos, é a primeira vez no nosso podcast. Primeira vez aqui estreando, né, do lado dessas feras aqui. Obrigado pelo convite, né? Uma honra estar aqui contigo, com vocês. A honra é nossa de que está aqui aprendendo. E se você está aí voltando da Araguaia, colocou no Spotify para ouvir, fica, porque vai ter muita conversa boa, tá? Ou tá indo para Araguaia? Não tem erro não, tá? Sobrou um tempinho, coloca no YouTube e vem com a gente, que hoje, vocês já estavam ouvindo aqui antes, a conversa aqui é melhoramento genético, touros, inseminação e com muito número. Quais os números aqui? 8,2 milhões de vacas no estado de Goiás? Como que a gente começa essa conversa? Está nesse caminho aí? O estado de Goiás é um estado com 22 milhões de cabeças, cerca de 8 milhões e meio de vacas, e somente 20% dessas vacas, na faixa aí de 6 milhões, mais ou menos, que são submetidas à inseminação artificial, né? E a grande maioria, a imensa maioria, meu Zé Neto me ajude aí com esses números, infelizmente, monta natural. Monta natural. Mas é uma realidade. E é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Então, se é monta natural, se é feito com touros, que sejam com touros melhoradores, que seja feito com touros avaliados, com touros que realmente cumpram seu papel de agregar desempenho à propriedade, ao sistema de produção do produtor. Muito bem. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho do trabalho de vocês, como pesquisador em Embrapa Cerrados, a NCP também, e depois vai falando da experiência de campo deles, desse momento que nós estamos agora já começando a conversar sobre essa temporada de monta. Tem alguns assuntos que sempre voltam à tona, né? Tem uma agenda acontecendo aí também, nesses próximos meses, importantes para quem já trabalha com cria, para quem já faz esse trabalho de melhoramento, né? Com certeza. Essa época agora é a época, vamos supor, nós trabalhamos, quem trabalha com cria já começa a observar, preparar-se para a estação de monta. A preparação para a estação de monta como um todo
é uma preparação que não é só uma preparação do trabalho de reprodução, do trabalho genético, mas principalmente, não menos importante, do trabalho de manejo, do manejo de reserva de forragem para seca, de manejo nutricional adequado, para que, no momento do início da estação de monta, essas fêmeas estejam em condição corporal, estejam aptas a serem inseminadas e ou cobertas com sucesso, para que se tenha o maior número de vacas prenhes. E no que diz respeito aos aspectos genéticos, é a época de identificar touros, adquirir touros melhoradores, touros com andrológico, touros aptos com reprodução. No caso do sêmen, fazer as suas identificações de acordo com as suas necessidades, né? E eu acho que esse bate-papo aí, eu acho que nós temos algumas novidades aí com o professor Fernando, com o Zé, no sentido de tornar a vida do pecuarista mais simples, de uma maneira que ele faça sua escolha de touros consciente. Boa. Que ele faça de maneira assertiva, baseado em informações que vão realmente ajudá-lo a ter mais sucesso na atividade, que vão realmente melhorar o gado dele, né? Isso aí, né? Como o Cláudio comentou, né? Estamos agora numa época, né, de tomada de decisão, né? E são tomadas de decisões no longo prazo, né? Ou seja, a escolha dos touros que estamos fazendo agora para a próxima estação de monta, né? Em realidade, o resultado que vamos colher, no mínimo, a gente vai ver esse resultado daqui a 2 anos, né? E, por exemplo, quando pensamos, né, nos touros, por exemplo, para fazer as futuras matrizes, né, as futuras mães, né, uma decisão aí que a decisão de hoje vai influenciar nos próximos 5, 10 anos, né, na produtividade de uma fazenda. Então, e hoje é importante, né, que assim, o pecuarista, sobretudo o produtor, né, de gado de corte, né, que seja criador, né, recriador, né, confinador, digamos, tem as ferramentas, né, que o melhoramento genético fornece e o potencial que essas ferramentas fornecem, né, para aumentar a produtividade, né, aumentar a produção de carne, aumentar a eficiência do processo, melhorar, né, a sustentabilidade do negócio. Hoje todas as ferramentas estão muito mais acessíveis, né, ao que a gente pensava aí há uns anos atrás. Então hoje, digamos, as possibilidades, né, de melhora produtiva estão na mão, né, do produtor e estão no alcance para, digamos, tornar uma atividade muito mais rentável. Zé, você vê isso, o produtor tem essa consciência, quando ele está fazendo agora essa pré-estação de monta, que ele pode alterar a próxima década de resultado dele, da fazenda? Sim, o ciclo, né, a gente sempre trabalhou pensando nesse resultado a médio e longo prazo. E o produtor tem que ser cada vez mais influenciado e orientado, né, da necessidade de usar uma genética que realmente vai agregar valor para o rebanho dele, para o negócio dele. E nós temos essa consciência e junto com a pesquisa, né, principalmente aqui nós estamos com a NCP, com uma importante empresa no segmento de melhoramento genético, para a gente selecionar as ferramentas corretas para determinadas fazendas e realmente aquilo que o produtor precisa, né, melhorar em seu rebanho. Se a gente errar em nutrição, a gente consegue consertar numa janela rápida. Errar em sanidade rápido. Agora a gente errar em genética, o trabalho é longo e árduo, né? Então a gente pensa realmente que esses programas, né, através das avaliações genômicas, a parte de avaliações genéticas, sejam cada vez mais influenciadas, né, tanto pelo técnico como para quem está comprando essa genética, para a gente ter um melhor acerto. E desde quando eu comecei a trabalhar nessa área de genética, sempre fui um entusiasta na área das provas de ganho de peso, né, buscando realmente os sumários para a gente ter o melhor acerto dentro dessa propriedade. Porque não basta apenas a gente indicar o produto, tem que ter resultado.
Muito bem. A gente tem falado aqui na AgroSelections que a gente faz esse trabalho de selecionar os melhores profissionais e os melhores produtos e serviços para levar para o produtor. Para que no dia a dia dele, dependendo da necessidade que ele tem, a gente tem aqui também, né, nessa carteira de serviços, nessa maleta de ferramentas, as pessoas certas. E aí, quando eu vejo a experiência que você tem de mercado, com a NCP, com a Embrapa, trabalhando juntos nessa mesma mesa para encontrar um caminho ideal para o produtor, eu fico muito feliz, que eu sei que a gente está muito bem preparado e realmente cercado dos melhores. Quem que me fala um pouquinho do que é que vocês estão desenhando para a gente ofertar para esse mercado goiano? Olha, é um prazer muito grande hoje a Embrapa Cerrado estar parceira da AgroSelections e também, obviamente, da NCP, e agora com a adição importantíssima na parte técnica e comercial da DECGEN. Quando você une esforços em prol de um bem comum, que é o desenvolvimento sustentável da pecuária de corte goiana, a gente sempre tem opções. Então, algumas coisas estavam emperradas, né? Então, por exemplo, touros hoje usados na monta natural. 80% ponta de boiada, né, Zé? 80%. Ponta de boiada. É um dado que poderia ser, né, bem melhor, mas a gente não consegue ainda. Então, o que isso implica? Falando pecuarês mesmo, quando a gente tem 80% de ponta de boiada, o que isso implica para o produtor? Que às vezes ele só faz a conta na hora dele não investir num touro, mas ele não percebe que a médio e longo prazo ele está se complicando, não é isso? É muito fácil. Imagine você, um produtor que desmama aí 100 machos brancos, 100 machos Nelore, que ele chama de Nelore, né? Eles chamam de machos Nelore. Aí toda boiada tem cabeceira, meio e fundo, né? Nós somos um lote, tem cabeceira, o que desponta, falando em pecuarês, o médio e o fundão. E o fundo. Aqueles bois, ou aquele touro, porque no raso cara é boi, nós estamos falando de touro, e ele vai e utiliza um boi inteiro que era para frigorífico, e aquele boi que ele acha que desponta, que é mais bonito, que pesa, que tem uma carcaça melhor, aquele boi que era para ser abatido, aquele que desponta. Com grande chance de dar uma boa rentabilidade para ele no frigorífico. Isso, ele vai elegê-lo como touro, sem pesar, sem ter dados nenhum, sem conhecer paternidade, nada. Simplesmente é o touro que mais se destacou. Então, este touro e outros companheiros dele são os touros ponta de boiada. Então, você imagina o impacto do pioramento que esse touro faz. Ele faz um pioramento. Porque ele vai cobrir sem critério nenhum, ele não tem, nada o credencia a ser um reprodutor, nada. Nós hoje num mundo tão repleto de indicadores, você vê hoje na agricultura, um produtor de soja, um produtor de milho, a cada safra, ele não quer saber mais do cultivar que foi usado na safra, 2 safras para trás ou 1 safra para trás. Ele sempre quer a última geração de melhoramento. Sim, isso é verdade. E ao passo que na pecuária de corte, não estamos falando nem de animal avaliado, animal registrado. Estamos falando de um touro que era um boi que foi salvo antes de ser batido. Opa, que boi bonito! Virou touro. Esse touro, esse boi, ele não tem nada a acrescentar. Dessa forma, esse touro vai entrar num ciclo vicioso, né? Primeiro que tem a questão toda de você não sabe nada da origem, não sabe se é parente, se não é, consanguinidade, não sabe de nada. E aí vai levar a produções pífias de quilo de bezerro desmamado, né? Porque esse boi não vai produzir ganho de peso. Esse touro não é avaliado para habilidade materna, para produzir filhas boas de leite. Outra coisa. O Zé bem falou, você não tem andrológico, você não sabe se o touro é fértil. Você não sabe sequer se o touro é fértil.
Alguns Você não estudos, sabe. né, Cláudio, você permite falar, 10 a 15% dos touros são inférteis. Né? São inférteis. Dos touros. Agora imagine você dos pontas de boiada. Então, quer dizer, aí esse cara vai, pega aí 100 vacas, joga com 4. Ah, não usa 4, né, Zé? Não, usa 3. 3. Aí ele bota 33 fêmeas para cada boi desse e joga na vacada. Chega no final de uma estação de monta que talvez não exista, ele vai e fala, nossa, mas minha vacada é muito ruim, tá vazia. Não é a vacada que é ruim. É o boi ponta de boiada dele que ele elegeu como touro. Enfim, é a mesma coisa, Gi, de você plantar milho, aí aquele milho que sobra na lavoura, você sai colhendo aquele sabugo, milho e tal, e usa como semente genética para a próxima safra. É inconcebível, é de dar risada. Se você falar isso com um produtor rural, com um agricultor, ele fala, mas Então não é tem prejuízo em cima de prejuízo, né? Porque Exatamente. a melhor chance que ele tinha é que esse boi bonito lá, que despontou, desse uma carcaça lucrativa no frigorífico. Exato. E ele está perdendo isso, inclusive, fazendo um pioramento genético do Com rebanho. certeza, porque ele está elencando esse animal para reprodução. E os animais que têm que ser elegíveis para reprodução, para ser pais das futuras gerações, tem que ser os indivíduos selecionados. Obviamente que esse indivíduo, esse boi ponta de boiada, não é. Muito bem. Professor Fernando, então já entendemos que a gente tem que fazer realmente uma escolha mais assertiva. E aí, como fazer essa escolha? O que tem de novidade chegando na NCP para auxiliar também? Bom, só complementando, né, Por favor. trazendo alguns números que aqui nosso colega Cláudio comentou. Por exemplo, no caso na NCP, né, quando a gente considera os touros, que a gente chama, né, touros públicos, né, que tem material, né, sêmen disponível no mercado, né, e fazemos um análise retrospectivo, né, de que aconteceu com as progênies desses touros, por exemplo, nos últimos 20 anos. O peso de desmama, né, nas progênies desses touros tem aumentado em 40 quilos. Então, assim, você vê o impacto, né? Ou seja, pensando assim na população, né, no gado PO, o impacto, né, que o melhoramento genético tem provocado. E esses touros, né, estão prontos, né, para ser utilizados, né, vacas comerciais, né? Ou seja, quando um produtor comercial, né, compra sêmen, né, numa central, né, já de praxe, né, só por uma tomada de decisão e muitas vezes um investimento, né, em um sêmen, né, com informação. Ou seja, quando a gente diz, né, um touro com avaliação genética, é um touro com números, né. É a mesma coisa quando a gente compra, né, um carro, né, e comprar um touro sem avaliação genética, é a mesma coisa que comprar um carro sem garantia, né. Às cegas. Né? Às cegas, exato. Então, produtivamente, né, falando aí para o produtor, né, o criador, né, simplesmente a tomada de decisão, né, de comprar, né, adquirir um touro com informação, com avaliação genética, com garantia, né, de fertilidade, a gente consegue, digamos, simplesmente nessa decisão aumentar o peso de desmama da fazenda em 30, 40 quilos, na média. Olha isso. Logicamente que não é somente melhorar a genética, né? Precisamos também melhorar o ambiente, adequar o ambiente, né? Ter uma estação de monta definida, né? Dar o suporte alimentício, mas assim a gente sabe, né, que esses animais, né, geneticamente melhorados, né, respondem muito bem quando se melhora o ambiente. E aí, tomando, né, o que a NSP tem preparado, né, a gente vem neste último tempo desenvolvendo, né, novos produtos, novas tecnologias e isso no próximo seminário da NSP, né, no dia 18 de agosto, né, que vai ser a gente vai apresentar, né, algumas tecnologias, inovações que particularmente vão ser muito úteis, né, para alguns nichos, né, de mercado, né, sobretudo no caso de raças que tem menor número, né, de animais e que muitas vezes isso dificulta, né, por exemplo, até no caso do gado comercial, né, que é uma avaliação multirracial, né, que a NSP é, digamos, pioneira, né, na implantação desse tipo de avaliação e que a gente tem na pesquisa que a gente vem fazendo em parceria com a Embrapa, a NSP e Unesp, mostram, né, que quando
tomamos, né, consideramos uma avaliação conjunta, né, das raças Brahman, Tavapuá, Guzerá e futuramente Sindhi, né, em conjunto, né, com a raça Nelore, que temos, digamos, aproveitando um maior número, maior base de dados que tem. Essas raças, né, que têm um menor número de dados, né, se beneficiam muito no sentido de ganho em confiabilidade, possibilidade de avaliação de novas características que essas raças, digamos, ainda não têm acesso. Além de a gente apresentar, digamos, algumas outras DEPs inovadoras no mercado, né, como o caso da DEP de lucratividade no confinamento, que é uma DEP muito atrativa, digamos, para o produtor de carne, né, o produtor que está lá na ponta, né, oferecendo animais, né, para o frigorífico. Então, e assim como a gente está pensando, né, em preparar outras tecnologias para o ano que vem, né, novas DEPs, como o caso da DEP de facilidade de parto em novilhas precoces, né, que tem se tornado um problema, né, sobretudo para aqueles sistemas mais intensivos, né, que fazem um desafio precoce de novilhas, né, e a NCP deverá apresentar no mercado, ter essa nova DEP, que é muito demandada no mercado, né? Assim como outros novos índices de seleção, né? Que permitem, digamos, uma escolha sobre, particularmente ao produtor de gado, né? Uma escolha mais assertiva, né? De qual touro é mais adequado para o seu sistema de produção, né? Porque isso em genética, a gente fala, né? É mais fácil adequar a genética ao sistema de produção que adequar o sistema de produção da genética, né? Acho que isso é uma mensagem, né, muito simples, né? Pegando o gancho dessa pergunta sua, né, doutor? A gente foi assim doutrinado em algum tempo usar apenas o touro número 1 de sumário. Realmente precisa ser utilizado numa propriedade, ou esses índices aí dão os parâmetros corretos para a gente utilizar aquele touro mais corretivamente dentro daquela propriedade em específico? Os índices, né, a NCP dispõe né, com 5 índices de seleção, né, e o índice de seleção não é, digamos, como muita gente entende, né, para vender melhor meu reprodutor, vender melhor meu touro, senão, na verdade, os índices, né, que permitem, digamos, identificar, né, os touros que são mais adequados para uma determinada situação produtiva, né? Então, digamos, como o Cláudio comentou, digamos, a gente tem uma necessidade de touros melhoradores, certo? Mas, por sua vez, devido, né, à variabilidade, né, de sistemas de produção e objetivos de produção que temos no estado de Goiás e no Brasil, né, podemos identificar, né, sistemas criadores, né, sistemas que fazem recria ou uma recria intensiva. Então, o melhor touro para um sistema de cria, né, que você pensa, né, em fertilidade, longevidade, habilidade materna, não necessariamente esse touro vai ser o touro que vai me gerar mais lucro, o maior resultado no sistema, por exemplo, que pensa em confinamento e pensa em outras características onde esse criador, né, esse produtor, geralmente no sistema de recria engorda, é remunerado por crescimento, carcaça, acabamento. E nesse sentido, a NCP já há alguns anos apresentou no mercado índices, né, que logicamente dão um suporte muito importante tanto para o vendedor de genética e principalmente para o comprador de genética, né, dar suporte na escolha, né, e na identificação de qual touro é mais adequado para a minha realidade produtiva, né? Acho que esse é o sentido. Esses dias nós estávamos aqui fazendo esse exercício com um grande criador aqui, que é inclusive associado à NCP e que agora está fazendo esse trabalho com a AgroSelections. E aí vocês estavam vendo ótimos resultados, ótimas possibilidades, e não era com o touro 01, é isso mesmo? Com certeza, porque a gente chega para fazer uma abordagem, uma visita em alguma propriedade, e o produtor logo, né, pede um catálogo ali nosso, quer olhar o touro, aí ele já vai no número 1. E aí a hora que a gente vai trocando ideia, conversando, olhando, né, os animais dele, as categorias de animais, vê que o objetivo dele não é aquilo. O objetivo dele é melhorar a fertilidade, né, do rebanho, ou é colocar uma vacada com mais habilidade materna, certo? E, além disso, ele tem que agregar valor para vender os seus bezerros melhores para o fornecedor, o comprador de bezerros dele.
Então, ele tem que estar pensando também lá na ponta, para quem que eu vou vender, qual o produto que eu vou vender e como que o meu cliente vai querer comprar esse produto. Então, aí muda a dinâmica das indicações dos touros. Aí nem sempre o número 1 é o touro mais apropriado para essa demanda. Pode falar. Não, e aí, complementando, né, quando você chega numa fazenda, né, para você fazer a indicação do touro, o que você precisa melhorar nessa fazenda? Então, assim, o que precisa? E isso, logicamente, no Brasil, né, no caso de gado comercial, vacada comercial, você chega, digamos, em uma situação de desconhecimento de qual touro indicar, porque, em realidade, você, digamos, dentro de um rebanho, você vai ter, né, grupos de vacas que você precisa melhorar o leite, outra que você precisa melhorar a fertilidade. E aí, nesse caso, né, a NCP tem as ferramentas, digamos, para esse criador ter acesso a uma avaliação genética comercial. Né? Nesse caso, a genômica, né, a genotipagem, é uma tecnologia que permite, digamos, viabilizar para o produtor conhecer suas vacas, né? Conhecer as vacas. É bem um pouco que ele falou a respeito, né, do índice, que é aquele mais focado, vamos supor, que era um animal mais para recria. Então, a NCP, eu gostei desse índice, o índice de recria. Então, aí você já vai direto naqueles touros apropriados para recria. Né? Tem o de terminação, de acabamento. Então, você vai nesses índices mais focados no acabamento. Aí, te dá lá várias opções de touros. Aí, dentro desses touros, você vai ver quais filtros você vai fazer para indicar melhor para aquela propriedade. Então, eu achei bacana essa formatação desses índices novos. Essa formatação, Zé, e essa visão que você tem, é uma formatação extremamente útil, simples, descomplicada, de quem não tem a condição ou conhecimento ou a disponibilidade de sumários de touro na mão, mas é aquele cara que acredita na ciência, aquele pecuarista que precisa de, bom, quem paga a minha conta? Bom, meu cliente é um cliente que vai comprar minhas fêmeas e ele vai usar Angus. Bom, então o meu cliente é o quê? Eu tenho que produzir fêmeas para F1, certo? E a NCP fornece de maneira muito simples, muito singela, um índice que indica, faz um ranking de fêmeas para isso. Então o cliente pode adquirir essas fêmeas de uma maneira muito simples. Outra coisa, você chega lá na região do norte de Goiás, lá em Porangatu, ou no Vale do Araguaia, você sabe que aquele cliente seu, ele vai vender essas fêmeas para serem utilizadas em cruzamento industrial ou receptoras. Você vai, de uma maneira muito tranquila, indicar sêmen ou touros específicos que vão melhorar aquilo que vai ajudá-lo a ser monetizado. E ele não vai investir em coisa que ele não precisa. Então, é uma venda, é a plena aplicação prática, assertiva do programa de melhoramento da NCP, ajudando realmente o produtor no campo. E outra, que eu fico muito feliz, você, como técnico comercial renomado, que trabalha com o mercado de sêmen e agora com os touros, é uma ferramenta que ajuda muito comercialmente, não é, Zé? Com certeza. Porque, igual o professor Fernando falou aqui, é o seguinte, que nós também precisamos melhorar o manejo. E para a gente indicar de uma forma mais correta, não é só, às vezes, uma propriedade que vai precisar apenas de inseminação, só sêmen. A gente seguir um modelo de melhoramento genético também com touros. Nosso intuito aqui, dessa mesa aqui também, é essa parceria com a AgroSelect, né, com a NCP e a Dequigen, é estabelecer qual é o melhor material genético e qual que é o melhor objetivo de seleção dessa fazenda. Ela tem condição de aportar a genética através do sêmen? Tem. Então, a primeira opção é a inseminação, que é mais rápida. Né? Não tem condição de colocar um touro de repasto de alta qualidade? Agora também temos. Nós temos uma grande parceria com, né, determinadas fazendas associadas da NCP, que a gente vai fazer a melhor escolha dos reprodutores para essa fazenda. Aí, ponta de boiada, risca do mapa, que isso não existe dentro do nosso negócio. E outra coisa, sabe, Fernando? Uma coisa interessante, nós estamos falando de uma coisa bem bonita, né? Que é
ofertar isso ao mercado, ofertar isso ao produtor, mas o modelo de negócio também é muito importante. Sim. Né? Então, eu acho que a AgroSelection está enxergando esse tipo de situação, porque hoje em dia, você fala investimento. Nós estamos num ciclo de pecuária, uma situação muito complicada da roupa, apesar dela ter já dado uma reagida, mas nós estamos num ano complicado. Então, nós temos que encontrar maneiras de, inteligentemente, permitir que quem precisa compre a preço justo e numa condição adequada, sem comissões e sem penduricalhos exorbitantes que existem aí no mercado. E também quem vende, que venda e seja remunerado a preço justo por aquele material genético que ele está vendendo. Eu vi, acho que é uma forma de democratizar melhor essa genética de qualidade e oferecer ela para o mercado, né, de uma forma mais justa, né, e que todos ganham, né? E essa é aí é que eu acho que a ideia da AgroSelections como agente agregador e facilitador, ela busca a DECGEN, ela busca a NCP, busca o Embrapa, e desse conjunto de atores saem as soluções tecnológicas onde cada um pode aportar, inclusive para viabilizar a venda desse touro ou a fornecimento dessa genética para o produtor. Porque o cara fala, pô, eu sei que eu preciso de um touro top, um touro melhor, mas eu não tenho como fazer. Ah, você não tinha como fazer. A DECGEN, a AgroSelection, vai te mostrar o caminho para que você consiga viabilizar a aquisição desse touro e o pagamento desse animal. Animal é esse que, com certeza, através dos índices, porque nenhum animal será vendido sem que ele seja positivo ou positivo para várias características e outra, para cada sistema de produção. Né? Então, eles vão ser verdadeiras máquinas, ferramentas de lucro para o associado, para o cliente, nos mais variados sistemas de produção, condição financeira e tamanho de propriedade, correto? Correto. Então, dessa forma, é que a gente enxerga, professor, com esses índices da NCP, ele vem de encontro a uma necessidade premente de simplificação da comercialização e que os atores sejam monetizados de forma justa, correto? E dessa maneira que aquele que está adquirindo, que eles tenham certeza que ele está adquirindo um touro melhorador. Isso a AgroSelections, a DECGEN tem condição de fazer em parceria com a NCP. É a premissa da AgroSelections mesmo, que é você não está sozinho, né? Se você tem uma necessidade que precisa ser solucionada, a gente vai fazer essa construção por aqui. Então, quando a gente faz isso, ele tem qual é a necessidade dessa propriedade, desse produtor, e aí a gente vai ajudar ele a fazer essa leitura toda, né? E encontrar um caminho, inclusive, de negociação desses animais e tudo mais, né? É esse o caminho. É que ele não precisa se preocupar. É simplificado mesmo. Está simplificado. E ele vai levar o quê? O que é gado de corte, não é? Se é gado de corte, tem que ter, seja cria, seja recria, terminação, enfim. Aquele que vai fazer a cria, ele tem que levar o quê? Uma verdadeira máquina conversora de capim em quilo de carne. É isso. Isso que ele vai levar. Um assunto... com certeza o principal é conversão de carne. O lavorista, você falou aí, que já está pensando em, né, sacas de soja por hectare, já tem tudo o custo na ponta do lápis. E o produtor de corte? Ele não tem nada na ponta do lápis. Então a gente tem que começar a criar ferramentas, né? Se ele quiser adequar nesse mercado também de informações, a gente tem a genômica, que pode auxiliar mais ainda, né, de uma forma perfeita de seleção, porque, igual o Cláudio falou, todo rebanho tem cabeceira, meio e fundo. Então nós temos que eliminar esse fundo e evoluir. Exato. Não, nós como da NCP, a gente vemos, né, a AgroSolutions como um canalizador, né, de oportunidades para o produtor rural, né? Ou seja, onde, digamos, várias empresas, né, com diferentes objetivos, mas com um objetivo comum, né, que é o produtor rural, né,
se juntam, né, trabalham juntas de forma sincrônica, né, para entregar, né, melhorar a vida, né, do produtor rural. E só lembrando, né, a questão da escolha do touro, né, esses índices, né, permitem, digamos, uma diversificação, né, porque como comentou, eu não preciso comprar o líder de sumário, o top 1, pensando num criador, né, que tem vaca comercial. A gente tem notado, né, na base da NCP, quando você pega touros de top 5, né, no índice MGT até top 15, touros muito interessantes para o objetivo de um criador, né, e que muitas vezes, do ponto de vista financeiro, é muito mais acessível para a realidade desse produtor que comprar um líder de sumário, né. Então, assim, eu falo assim, a informação, né, muitas vezes é mais importante que a própria tecnologia. E acho que aqui a ANCP, a oferta, né, de tecnologias que tem aliada, né, a AgroSolution, a DexGen, né, de levar essa informação, essa tecnologia, né, mais próximo, né, de quem precisa, né, que é o produtor comercial. Isso. E ele não precisa se preocupar com aprender tudo isso. Ele só precisa nos contar qual é a necessidade dele. A dor dele. Isso. Que aí, aqui, esse time de especialistas está pronto para encontrar o melhor caminho, com o melhor custo-benefício mesmo, né? Que não necessariamente o top one é o que vai dar o resultado que ele precisa. E uma coisa que me deixa muito feliz estar aqui com o Zé Neto, com o Fernando, é o seguinte, porque, olha só, nós temos condição de atender o grande, o médio, o pequeno. E quando fala melhoramento genético, o fato de você ser pequeno não quer dizer que você tenha que ser ineficiente. Não é só grande que é eficiente. E com as ferramentas acessíveis que temos hoje, fornecidas pela NCP, hoje, qualquer rebanho de 50, 100 matrizes, com as ferramentas da genotipagem, que o Zé, inclusive, muito bem representa esse trabalho, você colhe uma vassourinha de cauda, um pelinho, faz uma análise, a NCP analisa e rapidamente o Zé Neto, por exemplo, retorna para o produtor rural quais são os animais que são mais produtivos, menos produtíveis, ou ele pode falar o popular pecuarista. Ó, seu Zé, esse vira, esse não vira. E eu recomendo aqui para o senhor, o que está pegando aqui no meu rebanho, Zé? Fala, o senhor não tem, sua vacada não dá leite para um gato. Não vai dar leite para um gato. Agora, eu tenho essa bateria de touros aqui, ou os touros, ou as doses de sêmen, que vão te ajudar a produzir fêmeas boas de leite, com boa habilidade materna, que vão desmamar quilos de bezerro desmamado por ano fiscal, por hectare. Quem paga a sua conta? Eu vendo bezerro de qualidade. Beleza. Então, a AgroSelections, a DexGen, a NCP vai te ajudar a produzir aquilo que você paga o sustento da sua família, né? Então, sem perder tempo, com assertividade e com rapidez na tomada de decisão. Por isso que eu vejo uma parceria muito salutar entre empresa de tecnologia, técnico comercial, comunicação e, principalmente, esse hub que bota numa mesa só todas esses atores com um só objetivo: ajudar o produtor a ser mais eficiente. É isso. E aí o pequeno é quem, de repente, mais precisa dessa eficiência, né? Porque é um pequeno investimento que ele faz, que às vezes ele acha que é custo, que vai custar muito, mas no resultado final, mesmo com um rebanho pequeno, faz uma diferença tremenda, né? Que bom. Fico muito feliz com essa mesa. Vamos caminhar para o encerramento já? Que acho que daqui a pouco... Cenas do próximo capítulo. Eu falei que ia ser rápido e daqui a pouco a gente está 2 horas aqui. Eu quero que vocês me falem da agenda. Eu sei que tem Leilo Shopping, tem seminário. Me falem das agendas agora, desse segundo semestre, por favor. Começo? Nós temos agora, dia 14 de julho, um dia de campo, dia 14 de julho, um dia de campo, uma mostra de tecnologias na Embrapa Cerrados, no Centro de Desempenho Animal, um dia de campo para o produtor, vagas limitadas, inscrições,
para que sejam mostrados informações sobre toda a parte de produção animal, manejo de pastagem, avaliação da eficiência alimentar, como é que é isso, o que envolve isso tudo. Enfim, discutir sobre temas correlacionados ao melhoramento e produção animal e vamos, por que não, apresentar uns touros eficientes dentro desse sistema de produção. Depois disso, pós 15 dias, dia 29 de julho, nós teremos aí um Leilo Shopping, que os pré-lances estarão disponíveis a partir do dia 14 de julho. O Leilo Shopping, onde nós teremos aí 70 touros Nelore, né? Tradicional Leilo Shopping da Embrapa GCZ, e com parceria com a avaliação da ANCP, né? Que tudo é certificado e registrado pela BCZ. E também no dia 30 teremos os Brahma, Guzerá e Tabapuã, também com os mesmos critérios. Então essa é a agenda próxima aqui, nos próximos 20 dias aqui, 30 dias aqui na região de Goiânia, Santo Antônio de Goiás, né? E para agosto, na Expo Genética, nós teremos aí a Expo Genética a partir do dia 20, lá em Uberaba, né? E a ANCP estará promovendo, no dia 18 de agosto, o seminário dos programas de melhoramento da ANCP, lá em Uberaba. E eu acho que é uma oportunidade muito interessante para que convida você, produtor, para participar desses eventos. E participar de um evento desses, ele acelera demais em conhecimento, né? Coisa que ele levaria anos para adquirir, vendo no WhatsApp os recortes e recebendo uma informação aqui, outra ali. Quando você participa de um evento desse, você caminha anos mesmo com o seu negócio, né? E este ano o programa, né, que a gente pensou, né, para o seminário, um programa para o produtor, né, para mostrar, digamos, o potencial que tem as ferramentas que a ANCP tem, né, de ferramenta não é somente para o produtor de touros, sino também para quem compra os touros, né? Ótimo. Isso é fundamental, né, demonstrar, né, como o caso das tecnologias, né, que a DEC nos fornece, da genotipagem em vacas comerciais, independentemente da raça, né, seja Brahma, Guzerá, Tabapuã, digamos, o impacto, né, que isso tem produtivamente e, logicamente, em remuneração, né, no bolso dos produtores é gigante. Então, a gente está pensando em um seminário aberto para todos, né, todos os produtores, né, desde o vendedor de genética, comprador de genética, né, então, do usuário dessa genética, tanto o gado de PO como comercial, cruzamento. Vai ser realmente uma amostra de tecnologias da ANCP muito grande nesse seminário. Eu acompanho esse trabalho da Embrapa, que traz o Cláudio há alguns anos, né? Desde lá no início das provas de grande peso, que começou. E realmente é fantástico. É um pré-vestibular também para fornecimento de touros que vão entrar em centrais para a gente fornecer essa genética. Então, além do produtor que vai lá comprar o touro para ele, né, colocar no seu rebanho, né, e ter aqueles resultados que realmente merece, ele volta todos os anos para comprar. Eu tenho visto isso nos seus leilões, viu, Cláudio? A Embrapa realmente tem um retorno de recompra muito bom pela confiança que é a prova e deixa de brinde os touros para fornecer a genética para o mercado. E essa prova é muito bacana. A gente podia acompanhar lá alguns dos testes. E é muito bacana porque se o criador já está com os animais ali, ele já garante que ele faz um trabalho eficiente, né? Então, esses touros realmente, mesmo os que não estão, você já sabe que esse criador está ali validado, faz um trabalho eficiente, que já vale a pena, em vez de você pensar no boi aí, de ponteira, não, vai, conversa com a gente. A gente vai te colocar em contato com criadores que fazem um trabalho bem diferenciado no mercado. É isso, Zé? Te interrompi? Não, fechou com chave de ouro. É isso. Estamos à disposição. Muito obrigada a vocês pelo tempo de vocês, que eu sei que vale muito, vale ouro, né? O papo é excelente. E você que nos acompanhou até aqui, entre em contato, vem saber mais, conta pra gente qual a sua dor e a gente está aqui à disposição para junto contigo, encontrar as melhores soluções. Vem com a gente, até a próxima semana. Até mais.